Show. Boa noite para todo mundo, pessoal. Essa é a live, se eu não me engano, 18 já da sala, então estamos aí completando quase indo para o sexto mês já, né? Começamos oficialmente em outubro. E o dia de hoje, boa noite a todo mundo aí no chat. Deixa eu deixar o chat aqui também para a gente poder ver o que vocês estão falando enquanto eu não abro, né? Dia de hoje é um dia movimentado, né? Bem volátil. A última semana, como um todo, o Ibov engatou aí 4 dias consecutivos, 4 pregões consecutivos de alta. E o pessoal tá todo mundo na expectativa aí do arcabouço, né? Do famoso arcabouço fiscal, já tá virando quase uma lenda. E aí eu até comentei, acho importante ressaltar aqui com vocês, numa caixinha de perguntas no Instagram durante essa semana, acho que foi ontem que perguntaram isso. E eu falei, poxa. O problema é que a galera parece que está achando, o pessoal esquece como que as coisas funcionam no Brasil, né? O pessoal está achando que o governo vai trazer o arcabouço e acabou. Aí, magicamente, as nuvens se abrem, os sinos tocam e o país volta a funcionar. E eu acho muito difícil que seja uma coisa assim suave, né? Eu acredito que tende a ser muito mais como foi a reforma da Previdência no governo do ex-presidente Bolsonaro, que quem estava tentando passar isso no Congresso como um todo era o Paulo Guedes. Não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam como foi, mas foi mega traumático. Tipo, os caras trouxeram uma primeira proposta, aí o Congresso começou a querer desidratar a proposta toda, botaram um monte de penduricalho, tira coisa, bota coisa, aí o número não fecha, aí volta, discute. Aí quando a Câmara se entendeu, passaram o projeto, aí o Senado quis mudar o projeto todo, aí voltou para a Câmara, aí a Câmara tinha que ver se derrubava o que o Senado queria, se mexia no que o Senado queria. Foram meses até o negócio andar, e no fim andou uma proposta pior do que era a proposta original. Eu acredito, não estou dizendo que vai ser assim, mas eu acredito que dificilmente o Congresso, onde o governo tem minoria, né? O governo tem minoria, tem uma base ali muito capenga, feita na base do conluio, vamos dizer assim, né? Com aqueles partidos mais fisiológicos ali e aqueles partidos mais alinhados à esquerda. Mas é uma base pequena, não tem maioria no Congresso. Então, dificilmente eu acho que eles vão trazer uma proposta e o Congresso vai, beleza, gostamos disso aqui, vamos passar do jeito que está. Eu acho que nego vai querer mexer, vão reclamar, aí sempre vai ter um grupo de interesse ou outro que está de fora e vai querer entrar, outros que estão dentro, o nego vai querer tirar. Então, primeiro, né, tem que vir, porque a gente já está em abril praticamente e não tem a proposta do dito arcabouço, não tem. Os caras entraram falando, teto de gasto tem que acabar, é muito ruim. Vamos botar um novo. Aí, beleza, deram a carta branca. Tá bom, elegemos vocês sem vocês dizerem como que vocês vão endereçar o problema fiscal do país. E aí também abriu e os caras ainda não falaram, né? Então, assim, claramente, acho que nem eles estavam acreditando que eles iam ser eleitos, porque eles não tinham o negócio pronto, nunca vi. Mas não estou aqui para falar de política, mas assim, isso é o grosso, né, de como eu tenho enxergado isso e conversado com muitos amigos aqui, pessoal que também trabalha com parte política, parte de análise, tá? E óbvio que isso mexe nas expectativas quanto às ações, né? Porque se a gente, só para quem não entende isso aqui, dando um panorama geral, se a gente não tem uma trajetória estável da dívida do país, né? Tanto eu até postei no Instagram hoje. Quem não me segue, segue lá, @Fernando Clean, tá? Qualquer coisa diferente disso é fake, inclusive, tá? Não precisa nem me perguntar. É fake? É fake, tá? Se não for o @Fernando Clean, com todas as letras, né? É fake. Até postei lá, a trajetória da dívida em fevereiro cresceu, a dívida em fevereiro cresceu 1,15, se não me engano, né? Então, assim, em um único mês do ano cresceu 1% a dívida, né? Então, quer dizer, se for assim, crescer 1% todo mês, vai chegar no final do ano, vai ter crescido 10% a dívida em um ano, coisa de maluco, né? Então, óbvio que não vai ser assim, mas é alarmante, né? Crescer 1% em um mês a dívida. E aí, se isso não estabiliza, o risco país vai lá em cima, né? A gente vai virar um país com risco de calote, e aí, óbvio que isso, o risco país é uma das coisas que entra, um dos fatores que entra no processo de valuation dos ativos de risco, né? Então, se eu tenho um risco país muito grande, isso acarreta um de-rating, né? Um- uma piora na avaliação dos ativos de risco do Brasil, bolsa, renda fixa, etc., né? Passa a se exigir um prêmio maior para tomar risco no Brasil, basicamente, tá bom?
Aí o pessoal tá botando no chat aí que já divulgaram, não sei o quê, mas enfim, até na hora que saiu o texto oficial, né? Até a hora que eu fui tomar banho, não tinha saído ainda. Só vi que ia ser alguma coisa atrelada ao PIB per capita, ao invés de ser ao PIB. Aí falaram, mas o PIB cresce, as receitas crescem de acordo com o PIB, então se as despesas vão crescer de acordo com o PIB per capita, vai ser menor. Enfim, cara, tem que ler. A hora que sair, vai todo mundo se debrulhar sobre o negócio, se debruçar sobre o negócio, vão ler, destrinchar e ver se realmente é bom ou não. De novo, eu acredito que vai ser um negócio meio médio ali, né? Meio bosta, para ser bem sincero. E aí o nego vai querer mexer, e aí nessa vai demorar, vai ser meio traumático, né? Não vai ser suave, e nesse meio tempo a bolsa vai dar aquelas cambalhotas, tá? Tomara eu que esteja errado, né? Até porque a gente tem uma trava de alta no Ibov, vai ser muito bom se ela der certo, tá? E agora eu vou comentar aqui sobre as principais posições, já aproveitando o gancho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se passou alguma coisa importante no chat aqui. Vários boa noite a todos, de novo. Eu já vou começar com uma boa aqui do Maurício. Entrei há um mês. Houve 4 entradas e as 4 estão totalmente negativas. A última informada, os 2 dias, está 30% de prejuízo. É assim mesmo que funciona? Bem-vindo à renda variável, Maurício, né? Não é só porque a gente entrou que vai dar certo de primeira, tá bom? Galera, recebe o Maurício aí. Alguma posição de vocês também começou negativa e depois evoluiu? Ou sempre tudo que acontece aqui na sala é negativo? Ajuda o rapaz aí que ele está preocupado. Mas sim, isso é normal, tá? Pode ser que as quatro deem errado, inclusive, tá bom? Pode ser que as 4 virem para o prejuízo, ou virem para o lucro, perdão, amanhã já, ou depois de amanhã, ou daqui a uma semana. Essa é a renda variável, tá joia? Por isso que é importante entrar com o lote certo, assistir a última live onde eu ensinei como dosar o lote para poder aguentar os trancos que eventualmente acontecem, tá joia? Boa noite, precisa ter calma. Enfim, acho que é isso. Vamos para a tela aqui. Screen 2. Belezura. Então, a gente está aqui com, hoje, né? A gente tem a posição de, começar da mais antiga para a mais recente, tá? Bradesco primeiro. Bradesco hoje operou de um jeito bem estranho, né? Chegou a estar subindo quase 2%, depois em algum momento do pregão chegou a estar caindo quase 2%, fechou subindo 0,50%, uma alta tímida, mas de novo, né? A gente vem de 4 pregões consecutivos de alta, respeitando bastante esse fundo aqui nos 12,60, tá? A nossa trava de alta de puts, né? Eu preciso desse papel lá na casa dos 14,50 para essa trava começar a dar dinheiro, ficar positiva, tá bom? Então, eu preciso que essa alta seja retomada aqui com mais convicção, né? Por 2 vezes chegou perto, nas últimas semanas aqui, dia 10 de março, depois no dia 16 de março, mas aí, com todo esse problema dos bancos nos Estados Unidos, enfim, ficou bem complexa a situação do sistema bancário como um todo, embora eu já tenha reforçado aqui várias vezes em outras lives, né? O sistema financeiro brasileiro é muito diferente do sistema financeiro norte-americano. Aqui a gente tem 5, 6 grandes bancos, lá tem 40 bancos grandes com representatividade no país, né? E também a questão fiscal, como é fiscalizado, né? O Banco Central aqui sabe todo mundo que deve para todo mundo. Se alguém quebrar de hoje para amanhã, quem que tem que ser socorrido para não ter risco sistêmico? Lá claramente não é assim, tá? Inclusive, eu acho que os Estados Unidos podia, olha só o que eu vou falar, né? Os Estados Unidos podia aprender com o pessoal aqui no Brasil como que faz essa regulação bancária, porque aqui é muito melhor do que é lá, tá? Mas enfim, Bradesco aparentemente tentando pegar uma força aqui para voltar a subir, tá? E, de novo, respeitando esse suportão aqui nos 12,60. Vamos ver, de novo, a gente precisa que suba até a região dos 14,50, né? Então, aí uns 8 a 10% de alta. A trava vence dia 20 de março, de 20 de abril, né? Então, tem aí 3 semanas úteis para isso acontecer, tá joia? Próximo papel que a gente tem posição aberta é Magazine, né? Magazine, acho que depois
da última grande queda aqui, ficou bem claro para todo mundo o que a gente estava imaginando, né? Embora muitos tenham duvidado quando a gente abriu a posição. De novo, né, pessoal, como é difícil, porque é uma questão de timing, muitas vezes, né? A gente abriu essa put quando saiu o resultado, né? E aí, logo depois, o papel engatou uma sequência formidável de altas, né? Indo totalmente contra o resultado. Não tinha, putz, o resultado foi horrível e o papel subiu 20% em 5 dias. E aí, depois, se vocês lerem lá o racional que está escrito na recomendação, eu até falo, acredito que vai acontecer manutenção da taxa de juros, isso vai ser muito ruim para o papel, não sei o quê. Quando saiu essa notícia, o papel despencou quase 15% num dia, né? E agora está aqui fazendo de novo topos e fundos descendentes, reforçando a tendência de baixa, e a gente precisa que ele fique abaixo dos R$ 3 aqui para aquela put entrar no dinheiro, tá bom? Então, está acontecendo, mas não está rápido, né? Então, o pessoal está aí, poxa, passando vários dias e a posição ainda não passa no lucro. E é normal, porque o preço do ativo ainda não está no lugar que ele precisa estar para a opção dar dinheiro, tá joia? Mas, como vocês podem ver, a gente está no canal de baixa, as médias apontadas para baixo, o high-low está de venda, está tudo apontando na direção do ativo. Por isso que o pessoal às vezes me pergunta, você ainda acredita na posição? Claro que eu acredito, pô. Por isso que a recomendação continua valendo, continuar em aberto. O dia que eu não acreditar mais em alguma posição da sala, eu vou falar para estopar, tá? Então, é isso. E aqui, hoje também chegou a cair 3,5 quase na mínima do dia e depois fechou caindo 0,89, né? Deu uma recuperada no final do dia, assim como foram praticamente todos os ativos, né? Se você olhar o índice aqui, no final do dia deu uma porrada absurda, 1.600 pontos para cima aqui, bem rápido. Fez um fundo e depois só subiu, tá joia? E mesmo assim, Magalu ainda fechou caindo, ao contrário do índice geral, tá? Reforçando agora outra coisa sobre a posição de BOVA. Se vocês olharem, né, eu vou até botar na tela aqui, porque acho que nem todo mundo deve saber isso aqui. Ó, se vocês olharem, market data, composição dos índices. O maior peso no Ibov, tá? É Petro, Vale, bancos e o IMAT como um todo, né? CSN, Vale, Gerdau, Usiminas. Então, o que acontece? A B3 mudou esse troço aqui. Deixa eu ver se eu acho de novo. Tem um lugar aqui que ele dá a tabelinha da composição do Ibov. Se eu não achar, eu pego aqui a imagem mesmo. Posição da carteira, eu quero a tabela. Vamos ver se ele... Boa, acho que é isso aqui. Aí, download. CSV. Pá, 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 pá. Isso que eu queria, garoto. Então, essa daqui é a composição da carteira do Ibov, tá? Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ordenar do maior para o menor aqui, e vocês vão ver, ó. Maior participação, Vale, aí depois, se eu somar Petro 3 e Petro 4, é Petro, a segunda maior participação, 11%. Ó, Vale sozinha, Vale, um único ativo, é 15% do índice, tá? O índice como um todo tem 88 ativos hoje. Então, um ativo, 15%. Os outros 87 tem os outros 85%, tá? Então, assim, menos de 1% na média para cada um dos outros, tá? Então, Vale 15%, Petro 11%, né? E aí tem os bancos, né? Se eu somar todos os bancos aqui, ó, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, botar Itaúsa também. Então, somei os principais bancos aqui, ó, BPAC, passou alguém? Sei lá, deve ter passado alguém. Ó, somando os outros bancos, mais 16%. Então, aqui, o Petro, Vale, bancos já foi metade do índice, praticamente, tá? Então, a outra metade, os outros 80 ativos, representam só a outra metade. Então, aquela trava de BOVA, para dar certo, a gente tem que olhar basicamente para quem puxa o índice,
né? Quem são as locomotivas do índice? Petro, Vale e bancos, tá? Então, até comentei isso também, se vocês voltarem lá no racional da estratégia, eu falei, principais papéis que puxam o índice estão longe das médias, né? Eles caíram bastante, estão longe das médias. Então, Vale, né, tá longe das máximas, perdão, foi escrever longe das máximas. Vale bem longe das máximas. Ah, Fernando, significa que vai voltar para a máxima? Não, só estou dizendo que tem muito espaço para corrigir, tá? Inclusive, Vale está em clara tendência de baixa, né? Esses 2 dias aqui de alta, para mim, é para aproveitar para entrar com alguma estratégia para pegar uma continuidade do movimento para baixa, tá? Se não tiver uma correção muito milagrosa do minério de ferro, notícia muito boa sobre China, não tem muito porquê isso aqui subir, assim, né? Petro também, longe das máximas. Tem por que estar? Óbvio que tem, né? Toda essa bagunça aí envolvendo a empresa. Se vai ter venda de ativos, se não vai. Se vai ter mudança na política de preço, se não vai. Mudando todos os nomes do conselho, né? Enfim, já está complexo o sistema ali. E é óbvio, isso impacta no preço do papel. Também engatando aí 4 dias de subida, Petrobras, beleza, mas ainda longe do topo aqui dessa resistência que eu tracei, né? Basicamente um retângulo aqui de consolidação entre o 23 aqui, 22,80 e o 27, né? O preço ficou variando dentro desse range aqui por várias e várias semanas. Rompeu aqui para baixo, mas logo voltou, né? Enfim, e segue aqui dentro desse range, tá? Eu acho que enquanto não sair disso aqui, é difícil da gente operar, por isso que a gente não tem dado nenhuma recomendação de Petrobras, tá? Então, de novo, esse aqui é o principal motivo da trava no BOVA. Eu acredito que tem muito espaço para corrigir, porque os principais papéis estão muito longe das máximas, né? Sofreram aí nas últimas semanas. Os bancos é que não ajudaram, né? Porque se for olhar Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, eles não subiram mais, né? Eles ficaram aqui, ó. Você vê Itaú há vários dias aqui, sem sair dessa região aqui, sem romper aqui o 23,90, né? Banco do Brasil, que a gente está, inclusive, na put, né? É a última posição que eu vou falar. Também, né? Ó, várias semanas aqui que meio que não sai do lugar, tá nessa região aqui, tá? Comentei lá no Instagram hoje também, vou reforçar aqui o que eu estou enxergando para o Banco do Brasil. Claramente aqui, topos e fundos descendentes, né? Caiu, subiu um pouquinho, não rompeu máxima, volta a cair, agora ele dá uma respiradinha de novo e, para mim, bom, high low está para venda, as médias estão cruzadas para venda aqui, né? A mais curta cruzada abaixo da mais longa. Acho que isso daqui foi mais uma levantou para cortar, vamos dizer assim, nesses últimos 2 dias aqui que subiu. E, de novo, subiu, assim como subiu quase todos os papéis da Bolsa, tá? Então, tem uma correlação aí entre tudo isso, tá joia? Essa posição não tá tão longe assim da entrada, né? Então, acho que o pessoal não tá criticando tanto ainda, assim como tá o Magalu e etc. Beleza? Mas, de novo, não mudou nada o panorama, tá? Um dia que anda contra, não muda o panorama da posição, não faz a gente desacreditar em nada, beleza? Aqui em Banco do Brasil, eu queria muito ver esse papel rompendo essa região dos 36,90 aqui, para ele poder ir lá nos 35 e alguma coisa, que é onde está a média de 200, né? Seria um alvo interessante aí, se a gente fosse pensar em alvo no papel, tá? Magalu, já falei, tem que ir abaixo dos R$ 3, né, para poder confirmar o que a gente acredita que vai acontecer. Bova, eu preciso dele lá nos 102, 103, para aquela trava entrar no lucro. Então, a gente está falando de uma alta aí de mais ou menos 5%, né, um pouquinho mais, 5% em 20 dias, né, em 3 semanas. Então, também, putz, pode acontecer em 2 dias, isso aqui, é só engatar uma alta relevante, Vale, Petro, dar uma puxada, tá? E Bradesco é a que está um pouquinho mais longe, mas é uma estrutura de crédito, então a gente consegue manejar, consegue fazer as rolagens e tudo mais. Já mostrei, quem já está há mais tempo já viu como funciona, né? Então, é uma posição um pouco mais tranquila. Essas que a gente paga para montar é que são mais delicadas, porque uma rolagem envolve eu botar dinheiro novo na operação, né? Enquanto que na operação de crédito a gente está trabalhando com margem ali, então fica um pouco mais simples, tá joia? E o Ibov, aqui tô com o índice na tela, né? Como eu falei, deu uma puxada no final do pregão. Belezura? Deixa eu ver aqui se passou mais alguma coisa
no chat. Achei importante fazer essa análise, pelo menos breve aqui, para a galera entender por que que a gente continua as operações, por que que a gente montou, etc. Não dá para escrever tudo isso ali no mini racional, né, na hora que eu dou a recomendação. Acho que nem é o objetivo também, tá? Pá, pá, pá. Boa noite, boa noite. Pessoal falando que não é day trade. Quem dera, meu. Eu dei a recomendação, aí no mesmo dia vocês vão sair com 30% de lucro, vai andar a nosso favor de cara. Ia ser mágico. Algumas vezes isso acontece, mas não vai ser sempre isso, tá? Já aconteceu, inclusive, beleza? Mas não é regra. Ah, deu a recomendação, vai entrar, vai dar lucro desde o início, nunca vai passar no terreno positivo, negativo e vou sair com 20, 30, 40, 50% de lucro assim. Você sim, né? A gente tinha que cobrar mais caro no produto. E no mercado não é assim, tá? A vida real não é assim, beleza? Se ninguém tinha falado isso ainda para vocês, eu tô falando aqui agora. Não é assim, tá? Vai acontecer uma vez ou outra, mas não é a regra. Não necessariamente vai ser sempre assim. Outras operações vão dar prejuízo também. Se não forem essas, alguma outra no futuro vai dar. Enfim, isso faz parte do processo, tá? O importante é aquilo que eu mostrei na live anterior. Que se você não assistiu, assista, né? Hoje a sala está com 70% de a taxa de acerto, né? De todas as operações que a gente abriu, 70% deram certo. E das que deram certo, a média de retorno é 48%, né? Positivo. Das que deram errado é 43% de perda, tá? Então, assim, uma estratégia muito vencedora até agora, né? Porque de cada 10 que a gente abre, 7 dão certo. Das que dão certo, eu saio com quase 50% de lucro. E nas que dão errado, eu saio com cerca de 43% de prejuízo. Então, se for isso ao longo do tempo, ela vai ser muito lucrativa, tá joia? E é isso que a gente está pensando aqui, não é em 1, 2, 4 trades, em sim em todos os trades que a gente vai fazer ao longo de 12 meses, né? Que é a validade da sala, vocês contrataram, tá joia? O pessoal falando que teve notícia aí sobre minério, etc. Perguntaram aqui se Petrobras está em tendência de alta. Pessoal, aí quando a gente olha aqui, o que que define uma tendência? Topos e fundos ascendentes ou descendentes, né? Então, olha para esse gráfico aqui e me fala aonde que você vai achar a tendência de alta aqui. Não tem, tá? Absolutamente. Não tem tendência de nada aqui, né? Para mim aqui, desde novembro de 2022, não tem tendência de nada, tá de lado, né? Por isso que tem aqui esse retângulo aqui traçado, porque nada acontece. Se você olhar desde outubro, aí não, aí você consegue ver aqui que, né, tá uma tendência de baixa, na verdade. O que que me ajuda a ver tendência? Esses indicadores, as médias, o próprio high-low, né? Então, você pode falar qualquer coisa aqui de Petrobras, menos que está em tendência de alta, tá bom? Ó, o João Pedro falou assim, você enxerga que as altas em CSN também são frutos do respiro? Sim, sim. Inclusive, a gente quase abriu uma posição em CSN aqui na sala, para pegar a reversão, tá? Mas aí, no dia que eu pensei em abrir, o papel caiu mais, eu fiquei com o pé atrás, mas aí 2 dias depois veio a correção aqui, tá? Agora eu já não acho tão interessante entrar mais não, por isso que eu acabei não dando sinal, tá joia? Mas sim, acompanha a Vale, né, cara? Esses papéis têm um beta muito alto com relação a Vale, então se você olhar o movimento de Vale, olha o que aconteceu com o Vale, né? Cai, 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 aí um candle de alta, depois o candle do dia de hoje. Aí você vai olhar para a CSN. Cai, 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 aí um que anda de alta e o outro para cima também com gap. Tá vendo? Muito parecido, cara. Só que os movimentos são um pouco maiores. Por quê? Porque o CSN tem um beta maior. Mas é muito parecido, o comportamento em geral, tá? Não estou falando os percentuais, nem os valores, mas é muito parecido. Assim como foi os Minas também. Os Minas estava até numa região mais interessante, porque estava num outro suporte aqui, né? Também teve um candle bacana ontem e hoje já fechou com uma indefinição ali, tá? E todos os papéis do mesmo setor, né? Do índice de materiais básicos, tá joia? Ó, outra pergunta que passou no chat aqui. Ó. Fernando, como sei se uma opção está com valor viável para entrar? Boa. Vocês vão olhar no grupo aqui, ó, vem aqui, aí tem aqui mensagens fixadas, abre essa planilha e aí você vai ver esse documento aqui, que se chama Controle Geral. Tem a primeira aba aqui, que é o mural das posições em abertas.
E aí aqui vai ter, se ele carregar, aí carregou. Aqui vai ter todas as posições em aberto na sala e uma diretriz sobre cada uma delas. Se dá para entrar, se não dá, qual que é o direcionamento para quem está de fora e quer entrar, a data em que o documento foi atualizado pela última vez, no caso foi hoje, eu atualizo isso aqui todo dia, tá joia? Enfim, isso daqui é o que vai dizer se está com valor viável para entrar e tudo mais, tá bom? A sua pergunta de como, não tem opção, não vou analisar papel que não tem opção, tá bom? Acho que foge do objetivo aqui da sala. Só um minutinho, galera. Senão esse interfone não vai parar de tocar. Peraí. Pronto, galera. Sorry. Então, vamos lá. Mãos levantadas aí. Fala, Jader. Beleza? Deixa eu habilitar aqui para vocês se desmutarem. Só um minutinho. Pronto. Tira o mute aí. A gente vai até Opa. 7h30, tá bom, galera? Até 7h30 eu consigo ficar hoje aqui. Diga, irmão. Beleza? Como você tá? Tá bem? Beleza. Então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta que me deu você explicando. Foi algo que eu já estava pensando assim, mas aí você falou, eu falei, meu, então eu tô pensando certo, só que eu não consegui fazer a correlação. A gente está numa trava de alta em Bova, aí o que puxa é Petro, Vale e os bancos. E aí a gente está numa opção de baixa e no Banco do Brasil. Você consegue só me clarear o que está passando assim na sua cabeça em relação a essas duas paradas assim? Porque assim, eu tô em put em Petro, tô em put em Vale e eu tô numa put do Banco do Brasil antes da sala mandar a indicação. Tanto é que eu não entrei na da sala, eu tô com um strike um pouquinho mais para baixo, a minha posição um pouquinho pior do que a da sala. Quando você mandou, me foi tipo assim, putz, eu podia estar entrando agora e ia estar um pouco melhor do que a que eu tô, mas me deu até uma relaxada, assim, falei, bom, o Fernando tá vendo mais ou menos o que eu tô enxergando também, né? Uhum. Aí eu queria só entender como que tá a relação, assim, como que você mapeou para a Bova para subir e para o restante em queda. Entendeu a minha pergunta? Entendi. Não, legal. A pergunta é muito boa. Já me perguntaram isso de outras formas. Assim, o cara queria perguntar isso, ele acabou fazendo de outra forma a pergunta. Mas vamos lá, deixa eu dividir a tela outra vez aqui. Porque é o seguinte, né? Quando que eu dei entrada naquela trava de Bova, né? Vou até recuperar a data de abertura aqui no documento. Ó, foi dia 14, tá? Trava de alta dia 14. Se a gente voltar aqui no Bova, no dia 14, foi bem na época que... Ó, dia 14 foi esse dia aqui, dia 16, dia 15, dia 14. Foi bem na época que ele estava aqui muito próximo dessa região dos 99, né? Que para mim é uma região que tem muito peso mental, vamos dizer assim, né? É a região dos 100 mil pontos, né? O BOVA não é necessariamente igual o índice, mas enfim, no índice tem taxa de juros, então se for olhar o índice está sempre acima do BOVA, né? Você vê, BOVA está 98,50. Aí quando você vai no índice futuro, ele está
102, né? O que é essa diferença de 98 para 102? Basicamente é o juro de hoje até o dia do vencimento desse contrato aqui. O índice futuro vence também, para quem não sabe, é um derivativo, então tem data de vencimento, tá joia? Então essa diferença entre o índice e o BOVA é a taxa de juro, tá joia? Então o índice estava muito perto dos 100 mil pontos naquela data ali, e eu acreditava que ia ter dificuldade de romper, né? Só que aí veio um mundo de notícias ali na sequência, rompeu muito, né? Foi lá no 93, inclusive, teve esse outro dia aqui que foi, putz, muito, muito ruim. Nesse dia aqui eu até fiquei preocupado, falei, nossa, essa trava vai ficar feia e vai ser difícil ela recuperar. Mas aí nada que 4 dias consecutivos de alta não resolvam, né? A trava voltou praticamente para o ponto que a gente entrou aqui já, e a gente só precisa que ela continue subindo, tá? O racional lá atrás, ele continua válido hoje, né? Porque foi até, tá escrito lá na recomendação, e era muito aquilo, ainda é, né? Os principais ativos com maior peso estão muito longe das máximas, então estão quase que pedindo ali uma correção, que era Petro, Vale e bancos, tá? Mas olha só, Banco do Brasil tá aqui, ó. Cadê? Banco do Brasil. Ó, Banco do Brasil. Banco do Brasil sozinho é 3% do Ibov só. Então, é muito aceitável eu imaginar que o Ibov pode subir de 1 a 2% num dia com o Banco do Brasil caindo. Uma coisa não é, né? Não são mutuamente dependentes, né? Para Bova subir, BB tem que subir, não necessariamente, entendeu? Então, é bem isso, na verdade, tá? Tem posições contra o índice, né? Bangalu, Banco do Brasil. Magalu também tem uma participação pequeniníssima, né? Vamos achar aqui. Ctrl L, Magalu. Ó, Magalu tem 0,5 de participação, 0,5% de participação. Então, putz, pode ter um dia que o índice sobe 2, Magalu cai 5, e não vai mudar nada no índice, que tem 0,5% só, uma participação muito pequena, tá vendo? Então, é meio que até normal eu ter posições contrárias aqui, tá? Tipo, uma coisa não puxa a outra, vamos dizer. O principal racional para mim, de novo, né? Para a trava de Bova Vale está muito longe das máximas, Petro está muito longe das máximas, chegando em zonas de suporte, né? Então, Vale naquela região ali, está até traçado no gráfico aqui. Tem o 84 e a outra zona de suporte, na minha opinião, está aqui no 76, né? 78, enfim, que é mais ou menos onde bateu ontem, né? Petrobras é aquele canal que eu já desenhei também, né? Vou colocar de novo na tela aqui para vocês verem. Aqui no 22, que inclusive foi o último lugar que foi respeitado, né? Então, basicamente é isso, tá? Que é o racional por trás da trava. Os principais papéis ali que tem mais peso estão longe das máximas. Itaú também, muito longe. Cara, o único banco que não está longe da máxima é Banco do Brasil, né? Se for olhar. Que Itaú, Bradesco, tá tudo bem longe, né? Máxima foi no 26 aqui nas últimas semanas, o papel está no 23, 23,90, né? Só o Banco do Brasil que está relativamente perto aqui. A distância do preço atual para a máxima é 8%, né? Inclusive, é outro motivo da nossa put, porque acredito que nesse arcabouço novo aí vai ter tributação de dividendo, então esse papel aqui automaticamente fica menos interessante para o grosso ali dos investidores. Vai ter algum tipo de medida parafiscal. O que é isso, Fernando? Eles não vão fazer eles vão ter que usar as ferramentas que eles têm, eles, o governo, né, vão ter que usar as ferramentas que eles têm para controlar o rumo da economia. Quais são as ferramentas? Estatais, bancos públicos, né? Então, acho que vai sobrar para o Banco do Brasil aqui. Estava rolando um papo de que o agro está muito preocupado, porque acha que vai ter que pagar a conta aí desse novo ajuste fiscal. O agro é o principal cliente do Banco do Brasil. Enfim, tem os efeitos aí de segunda e terceira ordem do que ainda vai vir desse arcabouço fiscal, que eu acredito que pode sim prejudicar bastante essa ação específica, tá? Espero que não, porque eu sei que tem uma base acionária muito grande, né? Mas acho que pode acontecer, tá bom? Acho que é isso, Jade. Eu não sei se responde a tua dúvida, mas... Clareou sim. Não, o fato deles serem contrários não estava nem me incomodando, na realidade. Eu só queria entender mais ou menos como que foi a estrutura aí. E só aí uma dúvida para uma posição minha que eu estou em CSNA, que eu estava até pensando em sair. Eu estava numa put em tendo uma put em CSNA, só que aí eu comecei a ver ela meio que para subir. Aí só que você falou também que talvez você enxergou uma correção. Eu não saí hoje porque o meu dia foi meio corrido no trabalho,
E aí eu falei, bom, de noite eu vou ver o que eu faço com essa aí amanhã. Você acha que ela vai buscar as médias lá em cima ou você acha o que você enxerga aí também? Eu acho que esse papel corrigir aqui até o 15,60, 15,70 ainda configura, vamos dizer assim, a tendência de baixa. Se ele começar a subir muito acima do 15,60, 15,70, aí é complicado, tá? Só que eu acho que já é uma diferença relevante né, quase 8% aí do preço Hum, atual. Então isso vai machucar a tua put, tá? Se isso acontecer realmente. Beleza? Então tem que beleza. ficar bem ligado aí nos próximos dias, se tu tá pensando em Uhum. sair mesmo, porque se continuar piorando, aí você já reavalia, tá bom? É, vou dar uma olhada. Mas isso aí que você falou aí, para mim, já deu uma clareada legal para eu avaliar melhor aí o que eu faço com ela. Show. Valeu. Tamo junto. Passar pro Leandro aqui. Fala, Leandrão. Fala, Fernão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, irmão. Só uma dúvida rápida. Você falou das duas posições aí de trava, da BOV e do Bradesco. Uhum. Ambas, a gente, né, o papel tem que subir, né? A gente torce o papel subir. Mas a Isso. diferença entre elas é a volatilidade, né? Se a volatilidade estiver alta, seria put, trava de put, e se não, seria trava alta de qual? É isso? Esse racional, não? Esse é, assim, grosso modo, sim, tá? Obviamente, às vezes a gente acaba não fazendo assim, de vez em Tá. nunca, vamos dizer, mas grosso modo é o jeito mais simples de pensar assim. Quando a Tá. volta é muito alta, a gente prefere entrar vendendo essa volatilidade via trava, né? E quando ela Uhum. está muito baixa, faz sentido a gente entrar comprando. O índice, como é uma cesta de ativos, né? A volatilidade do índice costuma ser menor do que a volatilidade individual das ações que compõem o índice. Então, dificilmente a gente vai montar uma trava de crédito no índice, né? Porque para o índice, para o BOVA estar com uma vol muito alta, cara, é porque as ações ali dentro estão loucamente altas, né, de volatilidade, tá bom? Isso é difícil de acontecer. Uma ou outra, beleza, mas todas é difícil, tá? Aí Bradesco, como o dia que a gente montou a trava, né? Foi, pô, depois daquela sequência de quedas que Aham. teve e tudo mais, então a volta estava lá em cima, e aí desde então a gente vem trabalhando essa posição. Perfeito, perfeito. Não, explicado. A última saideira, eu entrei na Bradesco, né? Entrei um pouco emocionado, mas a tua última live lá serviu, tem uma lição aí, uma live perfeita aí para gerenciar risco. A minha única dúvida é quando eu acesso ela lá no Profit, né? E eu clico o botão direito para ver a análise da estratégia, ela aparece como no Profit, como uma opção de venda descoberta. Então, não sei se, enfim, se pode ser se é algum erro, não sei, na análise aqui do Profit, ou se, enfim, está configurado errado, porque está exatamente com a configuração que você deu o sinal. Tem uma comprada e uma vendida na mesma Tem, quantidade? mesma quantidade. Boa. Então não precisa se preocupar, cara. Deixa. É, É, tá. Não, perfeito, porque eu vi lá que a perda, cara, era grande, né? Porque a perda que você colocou lá era a diferença entre o strike, né? a perda máxima é a diferença entre os Máxima. strikes menos o que você recebeu na montagem, Entendi. vezes a Tá. quantidade de opções. Perfeito, meu amigo. Era isso, tá? Obrigado aí, cara. Show de bola o trabalho. Tamo junto. Passar pro Luiz Fernando aqui. Fala, Luiz, tudo bom? Boa noite. Opa, tudo bem? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, irmão. Manda ver. Vamos lá. Primeira vez que eu entrei numa trava, venda, né? Essa do Bradesco. Pai, a última chamada eu entrei. Uhum. E eu tô com uma dúvida, ver se tu pode me esclarecer. Vamos supor que hoje fosse o investimento, ou hoje a operação acabou não dando certo, a gente vai rolar para tentar no próximo mês, tá? Tá. Eu recebo um crédito na montagem e digamos que eu tenha que comprar mais do que o crédito que eu ganhei. Isso concretiza um. Vou só pedir pra você desmutar de novo aí, querido. Beleza, voltou. Isso. Vamos falar de números. Recebi R$ 100, vamos dizer, no spread ali, e agora eu tenho que comprar tudo de volta por 200. Digamos que eu perdi 100. Nessa Tá. rolagem, a quantidade de opções para a próxima, eu aumento? Como é que funciona?
Eu tenho sugerido que não aumente, que fique com a mesma quantidade, Tá. Então tá? seria embarcar o prejuízo da primeira e tentar o lucro na segunda. Isso. E aí o que você vai fazer é porque eu apaguei isso da planilha, mas eu tenho, acho que na última live eu mostrei como que estava a posição de Bradesco para quem vinha desde o início, né? Então, basicamente, a gente ia somando todos os prêmios que a gente recebeu e todo o custo que a gente teve para desmontar em cada um dos momentos. E aí eu mostrava, eu falava, olha, se vocês tivessem feito só parado na segunda ou parado na terceira, ia ter o prejuízo tal. Quem fez todas, está desse jeito a estrutura, para a pessoa ver a diferença, e a diferença que faz você conseguir executar as rolagens. Porque na prática você vai aumentando o prêmio que você recebeu, e aí percentualmente. Só um minutinho. Beleza. E aí isso ameniza o prejuízo, né? Suaviza o prejuízo, assim como também diminuiria o lucro se a gente estivesse na zona de lucro. Mas basicamente é isso. A rolagem ali eu tenho sugerido não aumentar a mão, porque aumentar a mão significa também aumentar o risco, né? Por exemplo, se eu estou perdendo X com uma quantidade de opções A, eu venho com a quantidade de 2A na próxima, se eu perder, eu vou estar perdendo 3X, entendeu? Então, é bom a gente manter o risco ali controlado e alongar a operação, né? Ao invés de tentar, não gosto de falar tentar recuperar, porque não é isso, né? Mas ao invés de fazer ela dar certo em um mês, fazer ela dar certo ao longo de 2, 3 meses, entendeu? Por isso, de novo, né? A gente sempre reforça que é importante entrar com os percentuais certos, né, no tamanho do lote, para a gente ter conforto de desenvolver as operações que eventualmente precisarem ser desenvolvidas, né? E quem dera eu se tudo desse certo de primeira, né? Nem tudo dá certo de primeira. Mas deu para entender? Não, deu para entender. E tem uma pergunta com relação a essa, mas foge um pouco da parte em si, mas é normal, né? Uma iniciante, com certeza. Sempre quando entra. Cara, deu ah, uma travada, eu não entendi o que você falou. É normal, aí depois eu não entendi. Vamos lá. É normal a corretora ela fazer uma. A gente faz uma venda descoberta, mesmo que a gente tenha uma compra de um valor menor. Ah, Sabe falar entendi. alguma coisa sobre isso? Um valor não, né? Mas no strike menor que você diz. O valor Isso. financeiro, né? A quantidade de opções vai ser igual, Financeiro. certo? Isso. A quantidade de opções igual, claro. Cara, muita corretora não consegue entender que você está numa operação estruturada. Ela interpreta como se fosse uma venda. Ou pelo menos ela descreve assim e depois te devolve margem. Infelizmente, tá? E algumas corretoras já entendem que é uma operação estruturada com opções, então ela não precisa te chamar toda aquela margem e tudo mais, tá? Mas ainda assim aparece venda descoberta e tudo mais, tá? Ainda temos muito a evoluir nesse aspecto aí operacional nas corretoras aqui no Brasil. Você vê que a maioria não tem um ambiente para opções, enfim. Aí tem corretora que não lista, você procura uma opção, ela não aparece, aí você tem que ir em outro módulo, né? Na Clear, por exemplo, você tenta achar uma opção específica lá, dependendo do ativo, não aparece no módulo de opções, mas aí quando você vai no módulo de swing trade, ela aparece. Então, vai entender, né? Aí tem outras que não aparecem na lista, mas quando você procura pelo home broker, você acha, né? Se eu entrar aqui na lista de opções do Profit, ela aparece. Aí quando você entra na lista lá que tem no home broker da corretora, não aparece. Mas aí, se você procurar o ticker dela, aparece. Umas coisas de maluco, assim. Mas ainda vai evoluir bastante, se Deus quiser. Esse mercado vai amadurecer muito nos próximos anos. Que é a última fronteira do conhecimento, sim. Eu acho que é o mercado de opções. E a gente está trazendo cada vez mais gente para esse mercado, então as casas aí vão ter que, na marra mesmo, se atualizar, porque a gente vai ficar perturbando eles para eles evoluírem, entendeu? Mas hoje, sim, é normal ainda esse erro grotesco aí das corretoras. Fechou? Era isso. Obrigado. Tamo junto. Deixa eu ver aqui, passou alguma coisa no chat e a gente já encerra. Então, ó, pergunta da Jaque. Eu vou responder. Ela pensou assim: vale a pena entrar agora em Bova 11, se não na trava com uma call a seco? E aí a resposta, Jaque, é o próprio mural, tá? Então, de novo, vou voltar no mural aqui, ó.
que eu escrevi aqui sobre a trava de Bova? Não entrar. Pelo menos não entrar do jeito que está aqui na trava. Se você quer entrar com uma call a seco, aí tem que ver qual que é o strike da call que você quer escolher, tá? Eu preferiria, de novo, tá? Se eu fosse entrar hoje, eu entraria travado outra vez. Eu não entraria comprando uma call a seco, tá? Só que eu escolheria outros strikes, se eu entrasse hoje, né? Em vez de eu entrar com o... Quais que foram que eu escolhi, que eu já esqueci? É o 101 e o 103, se não me engano. D91 e D78. Então, ó, D91 é o 103 e a D78 é o 107. Então, 103 com 107. Hoje, se eu fosse entrar hoje, né? Se eu não tivesse entrado e fosse entrar hoje, eu entraria com, sei lá, o 100 e o 104, né? Eu entraria por ali, tá? Mas eu não entraria a seco, não. Beleza? Respondendo aqui a Jaque. O Juliano falou, fala sobre o BBASP 408. Cara, não tem que falar sobre a opção em si, né? Tem que falar sobre o ativo. A opção, ela deriva do preço do ativo. E sobre o ativo eu já falei, né? Topos e fundos descendentes, high low de venda, média cruzada para baixo, enfim. Falei sobre as medidas para fiscais. Quando você assistir a gravação aí, você vai ver que eu já falei bastante sobre Banco do Brasil. G de Alson perguntou o seguinte, dúvida de iniciante. Cara, toda dúvida é válida, tá, galera? Não precisam ter vergonha de perguntar, não. Posso utilizar o home broker da corretora ou melhor adquirir o profit? Pode utilizar o home broker da corretora e é melhor adquirir o profit. Pode fazer pelo home broker, tá? Mas é melhor o profit, pra cacete, tá? Muito melhor, infinitamente melhor. Beleza? E tem os esquemas aí para você conseguir o profit de graça, né? Negocia, compra e vende um contrato de índice ou dólar, a corretora te isenta. Isso varia de corretora para corretora, tá? Mas se você procurar ou perturbar o assessor, ele vai te dizer que tem jeito de você conseguir o profit de graça. Esse profit aqui, o Pro, ou o Profit One, enfim. Belezura? Mais alguém quer fazer a última pergunta? Senão a gente encerra por aqui. Não consegui fazer a live ontem, pessoal, me perdoem, mas enfim, estamos aqui hoje, tá bom? Amanhã o Uli deve entrar também. Ambev, Brunão. Então vamos ver Ambev. Ambev engatou uma alta, né? Ambev engatou uma alta que, pô, eu confesso que eu não via há muito tempo. Olha aí. 15% em um mês. Poxa. E aí agora teve a quebra da... Quebra não, né? Recuperação judicial daquela outra cervejaria, Petrópolis lá, e aí a Ambev se deu bem nessa, porque mais market share para eles, né? Mas assim, não tem nem muito o que dizer aqui, irmão, porque o high-low virou para alta, médias cortadas para cima, rompeu a média de 200 aqui com muita convicção. Qual que é o problema para mim, né? A Ambev sempre foi um papel meio que de range, né? Era tipo assim, compra no 13 e vende no 17, né? Por muito tempo foi assim. Se eu tirar o zoom aqui do gráfico, você vai ver. Ó, quando vai lá perto do 13, você compra. Aí quando vai para lá para cima do 16, perto do 17, você pensa em vender. Isso aqui ia dar certo na maior parte do tempo, né? Aí, no final do ano passado, engatou aqui uma tendência meio feia, né? De muitas quedas. Chegou a cair 20%. E aí agora se recupera. Eu acho que a Ambev, do ponto de vista fundamentalista, é uma empresa muito grande, né? Um transatlântico. Então é difícil você imaginar uma empresa como a Ambev, tipo, dobrando de valor de mercado, né? Então, não é um papel que vai sair de 15 para 30. Muito difícil, tá? Vai ficar nessa mesmice. Então, até esse movimento aqui foi um movimento que me surpreendeu, tá? Quando eu vi ele acontecendo nos últimos dias aí, quando eu vi ele acontecendo nos últimos dias, me surpreendeu. Não imaginava que esse papel fosse saltar 15% assim, em 30 dias. Eu, particularmente, enquanto analista, estou torcendo para ele ir lá no 15 alto, porque quando for, eu vou emendar aqui na sala uma estratégia de baixa, tá? Vamos ver, tá perto, né? Falta aí 7%, tá? Se chegar nessa região aqui, pode ter certeza que vai pintar aí na sala alguma estratégia para pegar uma eventual correção do papel, tá? Ainda mais depois de uma subida ontológica dessa aí de 15% em poucos dias, praticamente sem corrigir, né? Teve uma micro correção aqui de 3%, pô. 3% é piada, né? Tem papel que anda 3% no dia, tá? Basicamente é isso. O cenário, o pessoal tá
batendo no papel por causa daquele negócio de Americanas e tudo mais, não teve impacto nenhum em Ambev, né? Empresas totalmente diferentes, board diferente, enfim, a única coisa igual é os caras que controlaram lá no passado, nem são mais os controladores hoje, né? Os acionistas de referência estão fora da empresa já, enfim. Show? Pessoal, brigadão pela presença aí, espero que tenha dado uma clareada, especialmente nas posições em aberto, tá? Normal ter dúvida, não precisa ter preocupação de ficar falando, poxa, essa dúvida é de iniciante, mas se você puder responder, não tem isso, a gente não tem problema nenhum de responder qualquer dúvida que seja, tá? É um pouco chato só ficar respondendo essas coisas, mas as opções só caíram, puta, é normal, a gente já falou isso 1000 vezes, vou falar de novo até entenderem, tá? Especialmente a galera nova, tá? É normal, não é porque a gente deu uma call hoje na sala que o papel vai magicamente andar a nosso favor, ou a opção vai andar infinitamente para cima sem ter nenhum tipo de passagem no território negativo. E perdas vão ocorrer também, infelizmente, tá? A gente já teve a primeira perda oficial que foi com B3, né? Que também foi uma perda por causa de timing, vou insistir nisso, porque se a gente tivesse entrado naquela posição alguns dias depois, ela teria dado lucro, tá? Cadê? Que dia que foi? Porque agora eu já encerrei a operação e já tirei ela do controle ali das operações em aberto. Mas ela tá aqui no histórico. Ó, B3. Saímos com 85% de prejuízo. 15/2 que eu abri. Então, se a gente voltar aqui dia 15 de fevereiro, a gente entrou nela aqui, nesse dia aqui, nesse candle aqui, aí o papel caiu. Blau. Olha aí, se eu tivesse esperado uma semaninha, 7 dias, 5 dias para entrar, a gente ia ter pego esse movimento todo de alta aqui, 13% em 2 semanas. Teríamos saído no lucro com certeza, porque eu não ia ficar esperando aqui para realizar esse lucro, tá? Depois o papel, inclusive, caiu outra vez. Está num ponto bacana, de novo, tá? Na minha opinião, está, inclusive, ensaiando uma entrada aqui. É que o dia de hoje foi muito ruim, mas está ensaiando uma entrada, porque está no mesmo ponto aqui, onde respeitou das últimas vezes, né? Bateu aqui já 1, 2, 3, 4 vezes, e tem respeitado esse 10,30 aqui, tá? Então, acredito eu que pode ser que dê entrada, inclusive, B3, outra vez, tá? É aquilo que eu falo, pessoal, às vezes a gente faz a análise certa e a gente erra no timing. Esse que é o grande barato de opções, né? É difícil por causa disso. Às vezes você está certo, mas você está certo na hora errada, então não adianta. Você vai perder dinheiro. Magalu, mesma coisa. Magalu, mesma coisa. Se a gente tivesse entrado 2 dias depois, a gente ia ter entrado aqui na máxima da máxima, já ia estar com baita lucro, provavelmente já ia ter encerrado isso aqui. Óbvio que eu ia ter entrado em outra opção, não ia ter entrado nessa P299, ia ter entrado em alguma com strike um pouco mais para cima. Mas não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar que o papel vai puxar 20% logo depois de soltar um resultado horrível, um resultado patético que soltou. Mas o mercado é isso. Às vezes ele faz coisas que você fala, não sei por que está acontecendo isso. E tá tudo bem, tá? Porque se a gente faz com o lote certo, se a gente tem paciência, normalmente as coisas se desenvolvem, tá joia? Magalu também já falei hoje, né? Topos e fundos descendentes, precisamos dela abaixo do 3, enfim, não vou ficar chovendo numa olhada aqui porque eu já falei. Belezura? Valeu, turma. Obrigadão, tamo junto. Semana que vem tem mais. E amanhã eu devo entrar com o Uli também, para se alguém tiver alguma dúvida específica, a gente conversa amanhã também, beleza? Beijos e abraços a todos, boa semana para todo mundo. Vamos que vamos. Abraço.